Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai por ter nos concedido mais uma oportunidade aqui no planeta Terra, ligados a um instrumento que nós conhecemos e denominamos como corpo físico. Este instrumento que nós temos à nossa disposição, todos nós, na condição de seres imortais, seres espirituais, que provisoriamente nos encontramos aqui, vivenciando uma experiência humana. Por isso, precisamos constantemente agradecer. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme foram anotados por seus evangelistas, por aqueles companheiros que andaram com Jesus em primeiro momento, aqueles que acompanharam os primeiros passos do Cristo na sua peregrinação aqui pela terra, nos trazendo a boa nova. Muito obrigado a Jesus, muito obrigado aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado mais uma vez, recebam todos, mesmo de forma virtual e à distância, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos com o propósito de darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões. E hoje trouxemos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. E hoje trouxemos o capítulo de número 21, que tem como título Compreendendo. Então aqui Emmanuel fez destaque no início deste capítulo de um versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo nos fala de um certo tesouro que está guardado, ou que estaria guardado em vasos de barro. Então, antes de começarmos estas reflexões com base nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira para a nossa harmonização aqui neste momento de mais uma mensagem do livro Pai, perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem é a de número 21, que tem como título Convém que te perguntes. Então aqui, Irmão José, sabiamente, nos chama a atenção acerca do perdão, que é preciso, convém, que constantemente nós nos perguntemos e prestemos atenção nestes esclarecimentos de Irmão José. E ele nos diz da seguinte maneira, já começa nos chamando a atenção exatamente para palavras de Jesus. Se Jesus nos recordou, ou melhor, nos recomendou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, se absteve de julgar a pobre irmã
acusada de adultério, se mesmo conhecendo as fragilidades de Pedro, não deixou de lhe pedir por 3 vezes sucessivas que apacentasse o seu rebanho. Então aqui, irmão José começa nos lembrando acerca do comportamento de Jesus, nos pedindo para sermos honestos, darmos a César o que era de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, cumprir com as nossas obrigações, sermos honestos, independentemente do comportamento das outras criaturas. E aí ele nos lembra ainda que se Jesus não julgou aquela mulher que foi pega em flagrante, em adultério, também ele nos diz, se Pedro, mesmo com a sua fragilidade, Jesus pediu por 3 vezes, depois de perguntar a Pedro se ele o amava, Jesus pediu para que ele cuidasse, ou seja, que ele apacentasse o rebanho de ovelhas, ou seja, de todos nós que ficaríamos sob a responsabilidade de Pedro por um tempo. E aí ele diz ainda, se ele próprio, ou seja, se Jesus mesmo fazia questão de se convidar, ou seja, Jesus se autoconvidava para banquetear-se com as pessoas consideradas de má reputação, ou seja, Jesus ele se autoconvidava para estar nas casas, nos lares daquelas pessoas que naquela época eram tidas como de má reputação. Lembremos aquela passagem evangélica onde Jesus ia passando em um determinado local e um irmão nosso de jornada, porque tinha estatura muito pequena, muito baixa, subiu em uma árvore para que pudesse avistar Jesus, para que pudesse ver Jesus. Aí nós temos a figura daquele cobrador de imposto por nome Zaqueu. E aí Jesus, vendo-o em cima daquela árvore, pede para que ele desça, porque ele precisava banquetear, ele precisava jantar, ele precisava estar com Zaqueu na casa dele naquela noite. Ou seja, Jesus se autoconvidava para estar com aquelas pessoas, porque ninguém gostava de cobrador de imposto, assim como nos dias de hoje, ainda o cobrador de imposto não é bem quisto por boa parte das pessoas, naquela época muito menos. E aí irmão José nos faz todos estes lembretes, e aí diz na sequência, se na hora torturante do Calvário, ainda falando acerca de Jesus, se na hora torturante do Calvário, rogou ao Pai perdão pelos próprios algozes, e assim aconteceu, conforme nós encontramos nas anotações dos evangelhos, através dos evangelistas, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até hoje, boa parte de nós, quiçá a maioria, ainda não sabemos o que fazemos. Então se Jesus naquela hora de agonia, aquela hora torturante do Calvário, ele rogou ao Pai perdão aos seus próprios algozes, aí irmão José encerra aqui o ensinamento nos chamando a atenção da seguinte maneira: convém que te perguntes com qual autoridade tantas vezes se arvoras em censor da vida alheia. Então aqui, irmão José nos fez todos estes lembretes acerca do comportamento de Jesus, e aí ele faz esta observação. Convém que te pergunte, convém que nós nos perguntemos constantemente com qual autoridade tantas vezes nos arvoramos, tantas vezes nos colocamos naquela condição de censores da vida alheia. Ou seja, com qual autoridade nós fazemos isto? Ou com qual autoridade, ou também nós podemos imaginar com qual autoridade nós estamos investidos para julgarmos ou para sermos censores
da vida dos outros. Nós temos capacidade e autorização para o auto-julgamento, ou seja, julgar a nós mesmos, mas não os outros. Então, reflitamos acerca disto, meus irmãos. E aqui fechamos este parêntese nesse início de estudos com o irmão José, para iniciarmos as palavras deste capítulo 21 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier, que tem como título Compreendendo, onde Emmanuel fez, conforme já havíamos dito no início, destaque para palavras de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, onde Paulo disse o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Prestemos atenção em toda a simbologia profunda existente nestas palavras de Paulo, porque aqui ele fala de tesouro, de um tesouro que está em vaso, guardado em vasos de barro. Aí nós temos que lembrar lá da Gênese mosaica, quando Moisés anotou da criação. Lá no capítulo 2, versículo 7, quando Moisés nos disse, deixou lá anotado na Gênese, que Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e a partir daí nos tornamos seres viventes. Então aqui Paulo também está fazendo como se fosse uma referência à nossa condição de pó da terra, ou seja, as virtudes, os tesouros das virtudes que podem estar guardadas no tesouro que é de barro, ou seja, ou melhor, no vaso que é de barro, que somos todos nós. Ou seja, o tesouro das virtudes divinas, que neste caso as virtudes não são nossas, nós as desenvolvemos e guardamos nesse tesouro de barro enquanto por aqui estivermos. Prestemos atenção nas reflexões de Emmanuel, por isso que ele deu esse título de Compreendendo. É preciso estudar, conforme Emmanuel nos trouxe aqui, para compreendermos o sentido profundo destes ensinamentos, destes companheiros mais esclarecidos do que nós. Então Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, prestemos atenção que ele fala sobre talentos da fé, conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Então aqui Emmanuel nos fala que mesmo que tudo isto nós tenhamos condições e um dia desenvolveremos em nós, no nosso coração, os talentos da fé, conhecimento superior, o dom de consolar, capacidade de servir, tudo isto são bênçãos do Criador em nosso coração de criatura. E aí ele acrescenta dizendo: não te furtes desse modo a lavoura do bem. Ou seja, não nos furtemos a lavoura do bem a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Ou seja, não nos furtemos, não sejamos omissos na prática do bem, não deixemos de cumprir com as nossas obrigações na prática do bem, alegando a influência do mal ou alegando as nossas imperfeições, como em muitas situações nós ouvimos ou até já falamos: ah não, eu não posso fazer isto porque eu sou muito imperfeito. Primeiro é importante lembrarmos que não somos imperfeitos. Não somos imperfeitos porque quando nós falamos que somos imperfeitos, é como se nós estivéssemos afirmando que Deus não é perfeito, que Deus criou alguma coisa imperfeita. Não, Deus criou tudo de forma perfeita.
nós, devido à nossa ignorância, às nossas escolhas equivocadas, nós erramos e erramos ao longo do nosso caminho e nós estamos nesta condição de imperfeição transitória, ou seja, esses resquícios dos erros que nós cometemos provisoriamente conosco, ou seja, os erros, mas não somos, nós estamos nesta condição de imperfeição moral, mas somos perfeitos, fomos criados, criaturas perfeitas pelo Criador. Então ele nos fala que não aleguemos isto para não fazermos o bem. E aí ele acrescenta, até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Então aqui ele nos chama a atenção que até alcançarmos o triunfo pleno, ou seja, aquela condição de angelitude, aquela condição de perfeição moral, naquele sentido relativo, nós sofreremos constantemente, seja no corpo físico ou fora dele, a influência dos flagelos da tentação. Mas é importante que lembremos aqui, abriremos um parêntese, para citarmos uma questão do livro dos Espíritos, quando Kardec falou sobre estas tentações, naquela condição de arrastamentos para o mal, e a questão de número 645, quando Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira: quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Então aqui ele fala que quando nós estamos mergulhados na atmosfera do vício, o mal para nós não se torna um arrastamento quase que irresistível? E os espíritos amigos nos respondendo a Kardec: arrastamento sim, irresistível não, porque no meio dessa atmosfera de vício encontras algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Então, por mais que ocorram os arrastamentos, os convites para a prática do mal, ou para que deixemos de praticar o bem, esses arrastamentos, eles não são irresistíveis. É possível resistir a estas tentações, é possível seguirmos adiante na prática do bem. E aí Emmanuel, fechamos o parêntese aqui com Kardec em O Livro dos Espíritos e voltamos a Emmanuel, quando ele nos lembra em relação a estes flagelos da tentação, ou seja, a estes arrastamentos para a prática do mal. Ele nos diz da tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Então aqui ele fala da luxúria, da vingança, da cobiça, da crueldade e todos os tipos de tentações que emergem, ou seja, que surgem ou ressurgem do poço de nossos impulsos instintivos, os impulsos inferiores. Então é preciso trabalhar constantemente, conforme Jesus nos lembra e nos pede, da vigilância constante. É preciso vigilância e esforço constante para nos mantermos firmes em nosso posto de trabalho, sempre para o bem. E aí Emmanuel segue dizendo: se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação. Prestemos atenção como Emmanuel coloca aqui esta frase, que se a tentação, contudo, nasce de nós, ou seja, a tentação não provém de Deus,
Não é de Deus que vem a tentação, é de nós, as nossas escolhas equivocadas, as nossas fraquezas, as nossas invigilâncias. Então ele diz que se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Então, se a tentação nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem sempre de Deus. E aí ele acrescenta: não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Conforme nos orienta Joana de Ângeles, nós carregamos conosco os dois lados, o lado luz e o lado sombra. É por isso que Jesus nos orientou e nos pediu há 2000 anos e continua nos pedindo para que façamos esforços constantemente para fazermos brilhar a nossa luz, ou seja, fazer brilhar, fazer prevalecer o nosso lado luz, em oposição ao lado sombra, prevalecer o lado luz para que o lado sombra desapareça. E aí ele diz na sequência: segue a luz e acertarás o caminho. Segue a luz é Jesus. E se seguirmos Jesus, acertaremos o caminho, porque ele é a luz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ou o caminho que leva para a verdade e para a vida. E aí Emmanuel, nessas belíssimas reflexões, ele encerra dizendo o seguinte: riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade. Então ele fala da riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude. Tudo isso são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim à glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Então Emmanuel nos traz aqui esta belíssima reflexão e nos faz compreender as palavras de Paulo, onde ele nos fala sobre um vaso de barro que nós utilizamos para transportarmos estas riquezas da mediunidade, as fulgurações da inteligência, os recursos geniais e a consagração de todas as virtudes, que tudo isto é de Deus, mas que nós provisoriamente estamos transportando tudo isto no vaso da nossa inferioridade moral, mas que tudo isto um dia nós transformaremos. E aí ele fala sobre o amor, toda a sabedoria, santificação, a excelência e toda a beleza da vida. Tudo isso pertence a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a quem devemos obedecer e servir hoje e sempre. Mas tudo isto, o amor, a sabedoria, a santificação, a excelência, a beleza, tudo isso está à nossa disposição para exercitarmos na nossa vida. Reflitamos acerca disto, meus irmãos, e coloquemos mãos à obra para realizarmos em nós a transformação tão urgente e necessária. A compreensão nós já temos, pelo menos em parte. Resta-nos realizarmos em nós a transformação de que tanto necessitamos. Paz aos nossos corações e até breve.
Até muito breve, quando aqui retornaremos e voltaremos a nos reencontrar aqui nesta página virtual para darmos continuidade às nossas reflexões. Paz aos nossos corações, Jesus conosco sempre. Até breve, meus irmãos.